Como eu havia anunciado antes do intervalo, nós estamos recebendo a presença aqui do Dr. Gilmar Camerino, que vai conversar com a gente, principalmente sobre o Clube de Regatas Brasil, lógico. Dr. Gilmar, que conselheiro do CRB, enfim, tem toda uma história rica dentro do Clube de Regatas Brasil, um grande desportista que nós temos aqui no estado de Alagoas. E Dr. Gilmar, que, como eu disse antes do intervalo também, tem sido assim, tipo um bombeiro dentro do CRB, para acalmar as coisas quando, infelizmente, elas não caminham, não andam muito bem no clube. E olha que nós estamos falando de uma instituição quase que centenária. O CRB vai completar 100 anos em 1912, gente. Nós estamos em 2010, caminhando para 2011. E o CRB não pode continuar, o CRB não deve continuar da forma como está. E o Dr. Gilmar tem um papel muito importante em todo esse processo. Dr. Gilmar, como é que está essa questão, esse processo de eleição no CRB, enfim, como é que se pode fazer para tornar o CRB mais forte em 2011, como a própria história do clube conta, um CRB que sempre foi unido, um CRB que sempre foi forte, um CRB que sempre foi acostumado a conquistar títulos, enfim, mas que nos últimos anos não é bem isso que tem acontecido na Pajuçara. Boa noite. Boa noite, Oswaldo, boa noite, Alberto. Realmente o CRB, os últimos anos têm sido marcados por derrotas e, acima de tudo, por uma completa desorganização, o que fatalmente nos levou aos insucessos. Veja bem, nós passamos 15 anos na Série B e o CRB perdeu uma grande oportunidade de se organizar, porque a Série B efetivamente é uma oportunidade que um clube de futebol tem para se transformar, participando de uma grande vitrine, que é o futebol brasileiro, né, com jogos televisados. Mas o CRB não soube aproveitar essas oportunidades e o que nós vimos foi, a cada dia, o CRB decaindo até chegar na Série C. Hoje o CRB está vivendo um novo momento e esse novo momento ele está sendo muito importante porque é marcado por uma pleiade de jovens que resolveram também doar um pouco das suas inteligências, do seu amor para o CRB. Esses jovens estão pleiteando participar da vida do clube e, para que isso aconteça, eles já deram a primeira demonstração do que são capazes de fazer. Eles elaboraram um novo estatuto para o clube, tornando o clube mais moderno, fazendo como que assim uma adaptação do nosso estatuto ao novo Código Civil, fazendo com que também o estatuto do CRB se adeque à realidade do estatuto do torcedor. E, Oswaldo, você sabe que quando a gente se fecha para que novas pessoas participem, a tendência é acontecer resultados negativos. E a minha esperança reside exatamente nesse momento de que nós tenhamos todos essa compreensão de que, reformulando os nossos estatutos, buscando na diversidade encontrar a unidade, o CRB se reencontre com a sua história, como você acabou de falar. Então quer dizer que o senhor é favorável para que essas mudanças venham a acontecer no Estatuto do Clube? Sem dúvida, porque o que se está pedindo, pelo que eu vi, eu ontem recebi, me foi encaminhado, eu tive uma reunião proposta por mim, diante de tantos desencontros, né? Eu propus às lideranças uma reunião que tivemos lá no BIA-CRB, inclusive com a presença de um conselheiro histórico do clube, talvez hoje o seu mais antigo conselheiro, que é o Toroca. E lá nós trocamos ideias e o que eu percebi foi exatamente isso. Não vi nada que pudesse deixar-nos preocupados com o que estava sendo proposto. Quais são as principais reivindicações? Quais seriam as principais mudanças no Estatuto do clube, doutor Gilmar? Oswaldo, veja bem, são reivindicações que já deveriam ter sido feitas há muito tempo. Por exemplo, a responsabilização daquelas pessoas que, por desídia ou por algum outro motivo, por irresponsabilidade, causem prejuízo ao Clube de Regatas Brasil. Veja bem, o CRB hoje tem aproximadamente 5 milhões de dívida na Justiça do Trabalho, pelo menos são os dados que chegam ao nosso conhecimento, entre a Justiça do Trabalho e a Previdência Social, porque a maioria dos processos foram julgados à revelia,
o CRB não se defendeu sequer dessas ações que foram propostas. Jogadores que tinham salários relativamente pequenos e hoje são credores do clube de verdadeiras fortunas, exatamente porque quem estava à frente do CRB não teve o cuidado de cuidar dessa situação, pelo menos ofertando uma defesa na justiça, porque dentro do princípio do contraditório e da ampla defesa, se o CRB tivesse participado como deveria, através de um advogado, um departamento jurídico organizado, por certo o CRB não estaria com essa dívida tão astronômica que tem hoje. Então, essa é uma das reivindicações, responsabilizar quem agir com desídia na direção do clube. A outra reivindicação que eu achei também muito importante é que o CRB, isso já existe inclusive, só que não está funcionando, é que o sócio do CRB é quem elege o Conselho Deliberativo. O que se pretende hoje é criar uma outra categoria de sócio, que é o sócio torcedor, para que ele também participe. No caso, o sócio passaria a ter direito a escolher o presidente do clube. A escolher o Conselho Deliberativo. O Conselho, no caso. E o Conselho, então, escolhe a diretoria executiva, o presidente. Por exemplo, como é nos clubes do Brasil inteiro. Desculpe eu interromper o raciocínio do senhor. Por exemplo, fazer. Nós temos algumas perguntas aqui, que estão sendo passadas pelo ponto aqui pelo Paulo Cajueiro também, que chega pela internet também no site Março Agora, até porque o Alberto Oliveira está tentando ainda solucionar a questão do nosso chat no Esporte Alagoano. Fabiano Santos, ele quer saber o seguinte, o que é que o senhor acha da ONG, do CRB, e também sobre essa questão das eleições. Se não seria interessante antecipar as eleições do Conselho igual a do Executivo. Só que no Conselho teve recentemente agora, o presidente Kennedy foi reeleito, não é isso, doutor Ivan? Exatamente. Nós tivemos uma eleição recente, mas nada impede que nós já possamos convocar uma Assembleia Geral, reformulado o Estatuto, para que novos conselheiros ingressem. Não há problema nenhum. Até porque, mesmo tendo havido eleições, já há, claro, pessoas que não comparecem, que não ajudam. Então o CRB já tem condições de começar. Ou seja, o que esse grupo pretende é fazer com que o Conselho do CRB participe mais, de forma mais ativa no dia a dia do clube, é isso? Eu disse hoje numa emissora de rádio também o seguinte, repare bem, vamos fazer com que pelo menos 500 conselheiros do CRB contribuam. Não, nós temos que fazer com que o CRB tenha o seu quadro de sócios refeito e que 10 mil torcedores do CRB paguem uma mensalidade como sócio para que o clube, esses conselheiros, esses associados vão participar da vida do clube elegendo os membros do Conselho Deliberativo, que por sua vez vai escolher a diretoria executiva. Significa dizer o seguinte, se nós abrirmos o clube para que isso aconteça, de tal maneira que muita gente possa se associar, que é o que todos nós queremos, o CRB vai ter pelo menos a certeza de que tem uma renda, que é a renda proveniente dos seus sócios. Nosso patrimônio, ele foi todo construído através de movimentos como esses, lançamento de títulos patrimoniais. Nós adquirimos todo aquele patrimônio, o BIA, o Dragão, onde funciona o Dragão, que era a nossa churrascaria, a sede da esquina, que hoje, quando nós passamos naquela esquina, eu que vivo no CRB há mais de 40 anos, vivi naquela sede momentos extraordinários da minha juventude, os carnavais que se realizavam naquela sede social, os encontros semanais sociais que se realizavam. Eu me recordo bem que eu ia muito com meus pais no restaurante Galo de Campina. Galo de Campina, que era famoso pelo galeto, né? Que diziam que era melhor até do que o da adega do Trapiche. E o CRB foi depois que construiu tudo isso, foi perdendo. E a gente passa ali naquela sede social, que o CRB já perdeu, já não é mais dele, por irresponsabilidade, né? Foi a leilão por dívidas trabalhistas. O CRB perdeu a sede, perdeu o Dragão, hoje vive numa pendenga judicial com o BIA, porque há uma questão lá que está sub júdice, a respeito ou não do CRB ter ou não efetuado o pagamento da compra daquele imóvel. Até eu tenho absoluta convicção que o CRB pagou, não é? Porque se o CRB pagou a esquina,
na sede, pagou o BIA, e alguns conselheiros têm até ainda documentos que indicam que o CRB pagou, parece que o problema foi gerado também por um problema de desídia do CRB, que a pessoa que está questionando, dizendo que o CRB não pagou, ela está sendo acionada pela Justiça Federal, através da Advocacia da União, porque está recebendo a cobrança de uma multa milionária de foros que não foram pagos. O CRB nunca sequer transferiu para ele o ônus do pagamento desses tributos que são devidos. Então, pelo fato de ela ter sido acionada, então ela achou que, bom, se eu estou sendo acionado para pagar o imposto é porque eu sou dono. Isso é dentro de uma lógica formal, você parte de uma premissa falsa, a conclusão vai ser falsa. Naturalmente que isso não significa dizer que o CRB não é o dono do BIA. Não é? Doutor Dilmar, me permita, eu ouvi atentamente todas essas colocações feitas pelo senhor e eu acho que elas são importantes. Eu acho que todo segmento precisa evoluir com o tempo, né? Precisa se modernizar. O Estatuto Torcedor foi criado, enfim, eu acho que algumas situações devem ser mudadas no Estatuto do clube. Eu acho interessante, sim, o torcedor ele poder ter esse direito de se associar ao clube e ele passar também a ter a responsabilidade, não é só o direito não, a responsabilidade de comandar os destinos do clube. O que eu gostaria de saber do senhor é o seguinte, aí que eu tenho uma opinião, e já disse isso inclusive em várias oportunidades, na Rádio Gazeta, aqui também no programa, e às vezes sou mal interpretado com esse tipo de raciocínio que eu tenho, é o seguinte, eu só não concordo, que, por exemplo, torcedores, eles tenham o direito, por exemplo, de interferir diretamente no dia a dia, na gestão do clube. Isso eu sou contra. Eu queria saber a opinião do senhor pelo seguinte, se existem torcedores hoje capazes, por exemplo, de colaborar mais com o clube, mais com o CRB, do que mesmo apenas somente como torcedor, eu acho que essas pessoas deveriam assumir cargos no clube. Porque eu acho que o grande problema, é uma opinião minha, do comentarista, um dos grandes problemas da atual gestão do CRB, e que todas as gestões, diga-se passagem, ela é formada por erros e acertos, a do Serafim não foi diferente, eu acho que foi justamente essa. Foi porque, pelo fato de alguns torcedores, que são torcedores do CRB, eles se sentiam no direito de interferir, às vezes, nas decisões do clube, na direção do clube. E a direção do clube permitia isso. Eu acho que foi o grande problema. Então, é diferente o que eu estou colocando para o que o senhor colocou. Eu acho que o torcedor ele tem direito de participar ativamente do dia a dia do clube. Agora, existindo um certo limite. Porque a partir do momento que o torcedor ele passa a interferir nas decisões, na gestão do clube, naquele grupo, naquela direção que foi escolhida pelo conselho, ou futuramente poderá vir a ser escolhida pelo associado, eu acho que tem que se respeitar. Tem que se aceitar as decisões que são tomadas por aquele gestor. Não sei qual seria a opinião do senhor. Mas olha, a sua análise é inquestionável, é irreparável. O problema da gente é que às vezes a gente peca por excesso. Quando você diz o torcedor vai participar da vida do CRB, você está querendo imaginar a possibilidade. E isso vem acontecendo, como você disse, por exemplo, o time perdeu uma partida, o time de futebol, junta um monte de torcedor e vai lá e diz, nós queremos ter uma reunião com os jogadores. Isso não existe. Isso é sinônimo de anarquia, a meu juízo. Concordo com o senhor. Há um descontrole total. O que nós temos que fazer é o seguinte, os torcedores vão se associar. Os torcedores vão ter o direito e, como você disse, a responsabilidade de eleger bons conselheiros. Eles poderão até, muitos deles, estar integrando o Conselho Deliberativo. E como esse Conselho Deliberativo escolhe uma diretoria executiva autorizada pelos torcedores que assim votaram, você está certo, no regime democrático tem que se obedecer esse critério.